Saudações, viajante estelar! Bem-vindo ao canal Coração Cósmico. Aqui, você se sintoniza com o coração da galáxia para decodificar sinais, códigos e vibrações diretamente das forças estelares. Prepare-se para despertar suas memórias cósmicas, reconectar-se com a sua essência estelar e embarcar nesta jornada intergaláctica. A frequência está ativa e a transmissão é contínua. Amado ser de luz, abra seu coração, pois o que você vai ouvir não é uma mensagem qualquer. Não são palavras para entreter, nem discursos vazios que se esquecem com o passar dos dias. O que hoje chega a você é um chamado direto à alma, um lembrete de que a humanidade entrou em uma etapa decisiva de sua história. A Terra, nosso lar, vibra com uma intensidade jamais vista. Seus mares, seus céus e suas entranhas estão liberando o que por séculos esteve reprimido. Os vulcões se acendem como guardiões que despertam. As águas se levantam em ondas de força purificadora e os ventos rugem em todas as direções, limpando a atmosfera do velho e gasto. Tudo o que parecia estável agora se sacode, porque começou o tempo da grande purificação. Ashtar Sheran, comandante da Frota Galáctica da Luz, revela com clareza que os sistemas de controle que governaram a humanidade estão caindo um por um. O que durante gerações foi imposto para nos manter na ilusão do medo e da dependência já não tem força para se sustentar. As estruturas de poder, os muros de manipulação e os pilares de um mundo construído no engano desmoronam diante da luz da verdade. Este não é um simples anúncio, nem uma advertência passageira. É a confirmação de que estamos vivendo um ponto de não retorno. A Terra tomou a decisão de se libertar de tudo o que a aprisionava. Nesse mesmo movimento, ela convida cada um de nós a fazer o mesmo. Tudo o que não ressoa com a verdade, com a pureza e com a vida autêntica será removido pela raiz. A grande purificação não é um castigo, mas uma oportunidade. É um presente do universo que nos permite soltar o que já não nos pertence e abraçar o que sempre esteve em nosso interior. A centelha divina, o Eu Sou, que nos conecta diretamente com a fonte criadora. Esta é a hora de deixar para trás a submissão, de nos libertarmos do medo e de lembrar que cada ser humano tem o poder de escolher seu caminho, de decidir como quer viver e em que vibração quer habitar. O que hoje desmorona do lado de fora é o reflexo do que também está caindo dentro de cada ser. As correntes do condicionamento, as falsas crenças, a programação que nos fez esquecer quem realmente somos. E assim como a Terra libera seu magma, nós somos chamados a liberar as emoções reprimidas, as dores que carregamos e as cargas que nunca foram nossas. Este é o momento em que a humanidade deve dar um passo à frente e despertar. Não há como voltar atrás. A transformação está em andamento e não vai parar. A pergunta é se você decidirá resistir à mudança ou se abrirá para vivê-la com confiança, com fé e com a certeza de que o que nasce agora é maior, mais luminoso e mais verdadeiro do que tudo o que conhecemos até aqui. Amado ser, ouça com atenção. Esta mensagem não é para outros, é para você. O universo o escolheu para estar vivo neste tempo, porque você tem um papel a cumprir no amanhecer da nova Terra. Não o ignore. Abra-se, receba, confie e lembre-se de que não está sozinho. A luz já venceu e o sistema que o aprisionava está caindo. Agora começa a verdadeira história da humanidade. A meditação global não foi um simples ato coletivo de silêncio ou intenção. Foi um verdadeiro chamado vibracional que atravessou continentes, mares e céus, penetrando nas camadas mais profundas da Terra. Milhões de almas conectadas em um mesmo instante abriram um canal de luz que removeu o que estava oculto e adormecido há séculos. O planeta inteiro respondeu como um organismo vivo que finalmente pôde soltar as cargas energéticas acumuladas em suas entranhas. As placas tectônicas, que por gerações suportaram o peso de emoções humanas reprimidas, guerras, sofrimento e memórias de dor, começam a se mover não apenas por causas físicas, mas também espirituais. Cada movimento interno é uma liberação de densidade que não podia mais permanecer aprisionada. Esses ajustes não são castigos nem ameaças, mas parte da limpeza necessária para que a Terra respire e volte a se expandir em seu verdadeiro propósito. Os vulcões despertam como guardiões antigos que guardam a transformação. O Krakatoa e muitos outros começam a se manifestar com força, não como destruidores, mas como portais vivos de transmutação. Cada erupção libera fogo purificador que consome o velho, queimando energias estagnadas que bloqueavam a evolução. O magma que surge das profundezas não é apenas lava, é o sangue ardente do planeta, lembrando-nos que a Terra é um ser vivo em processo de cura.
Os oceanos, espelhos imensos das emoções humanas, respondem com marés e ondas que limpam o que estava estagnado em sua memória líquida. Onde as águas se agitam, a vibração do planeta está expulsando as frequências densas acumuladas por séculos. As tempestades, os ventos e as chuvas intensas não devem ser vistos como caos, mas como sinais claros de que o processo de purificação está em andamento. Cada raio que ilumina o céu é um lampejo de energia que corta a escuridão. Cada trovão que ecoa é uma batida do coração da Terra, liberando memórias antigas que já não têm lugar na nova vibração. O que para a mente humana pode parecer desordem ou ameaça, na dimensão espiritual é um ato de renascimento. O planeta está reivindicando seu equilíbrio, limpando o que é excesso, liberando o que pesa, preparando-se para sustentar uma humanidade renovada. A meditação global foi a faísca que acendeu esse movimento. Foi o lembrete de que, quando os seres humanos se unem em consciência, não apenas elevam sua própria energia, mas colaboram diretamente com a cura do mundo. O que começou como um exercício espiritual já é um processo irreversível. A Terra está a caminho de sua grande transfiguração e cada um de nós é parte ativa desse despertar planetário. O céu se tornou um cenário vivo onde a transformação se manifesta com força. Trovões, chuvas e relâmpagos aparecem em lugares onde jamais tinham sido vistos, enquanto em territórios acostumados com a água, as precipitações se intensificam de maneira inesperada, fora de qualquer padrão conhecido. O que para alguns pode parecer confusão climática ou catástrofe natural, na verdade é parte do processo de limpeza profunda que a Terra está atravessando. Não é caos, é purificação. A atmosfera que por séculos carregou o peso da contaminação, dos resíduos químicos, dos pensamentos coletivos de medo e da densidade acumulada da humanidade começa a ser liberada. As tempestades não são coincidência, são descargas energéticas que limpam, reordenam e dissolvem o que já não corresponde à vibração da nova Terra. Cada relâmpago que atravessa o céu é um corte nas velhas redes de controle que mantinham a humanidade presa na ilusão. Em meio a essas manifestações, energias violetas descem das naves da Confederação Galáctica. Não são meras luzes no firmamento. São frequências de altíssima vibração enviadas para transmutar as camadas energéticas do planeta. A chama violeta, símbolo eterno de transformação e liberação, envolve a Terra em um manto de purificação que desfaz estruturas escuras, limpa memórias kármicas e eleva a frequência de todos os seres vivos. Nada fica de fora desse processo. O ar se renova, a Terra se regenera, as águas se recarregam de energia vital e, ao mesmo tempo, os corações humanos são tocados por essa mesma vibração. Muitos sentem emoções intensas, velhas recordações emergem e sensações inexplicáveis aparecem. Isso não é coincidência. Assim como a atmosfera libera densidade, também os seres humanos começam a liberar o que estava reprimido. A purificação externa e a interna avançam lado a lado. A humanidade está sendo assistida nesse processo. Não estamos sozinhos. As forças da luz trabalham de maneira silenciosa, mas poderosa, sustentando este tempo de transição. Aqueles que se abrem para receber essas energias começam a experimentar clareza mental, maior sensibilidade espiritual e uma conexão mais profunda com a verdade interior. O que parecia invisível agora se revela. O que parecia adormecido começa a despertar. A atmosfera está se limpando para dar lugar a um ar novo, um ar que já não carregará a densidade, mas que sustentará a vibração elevada de uma humanidade livre. Tudo o que acontece nos céus é um sinal claro de que a purificação avança e de que a Terra está reivindicando seu lugar como um planeta de luz no universo. Durante décadas, os grupos que mantiveram a humanidade sob controle acreditaram que podiam se proteger do inevitável. Construíram bunkers subterrâneos, cidades ocultas e refúgios fortificados, convencidos de que ali poderiam resistir a qualquer mudança, qualquer purificação, qualquer justiça que a vida lhes apresentasse. No entanto, a verdade hoje se revela com contundência. A vibração da Terra alcança até mesmo os cantos mais profundos e escuros do subsolo. Os muros que um dia lhes deram a sensação de segurança agora se sacodem. O chão treme sob seus pés. As estruturas que construíram com tecnologia avançada se racham e o que antes parecia impenetrável hoje se torna frágil. Não existe mais refúgio possível diante do movimento planetário. A energia liberada pela Terra não distingue níveis nem alturas. Atravessa montanhas, mares e cavernas para nos lembrar que nada pode escapar à lei universal de causa e efeito. A elite, que acreditou estar acima da humanidade, começa a enfrentar a realidade de que seus esconderijos não são seguros.
As vibrações internas penetram seus bunkers e o que mais temem se faz presente: o colapso de seus sistemas de proteção. A vida lhes demonstra que o poder que acumularam, o dinheiro que guardaram e a tecnologia que desenvolveram não podem protegê-los das forças cósmicas que agora se desencadeiam. O planeta lhes lembra com firmeza que não existe lugar oculto onde o karma não alcance. A Terra, em seu processo de purificação, expõe a todos por igual. Ninguém pode fugir da verdade. Ninguém pode se esconder da vibração do divino que se manifesta com maior intensidade em cada canto. Os que tentaram escapar do julgamento da humanidade agora enfrentam um julgamento maior, o da própria consciência planetária e universal. Muito em breve terão que sair à superfície e, ao fazê-lo, se encontrarão com a realidade que quiseram evitar. A humanidade não os reconhece como autoridade, já não os teme como antes. A energia que domina agora é a da liberação, e os antigos mestres do mundo descobrirão que seu tempo acabou. Seus refúgios não os salvarão da grande transformação que já está em andamento. A queda da elite não é um ato de vingança, mas um ato de justiça cósmica. É a consequência inevitável de ter vivido por séculos à margem da verdade. O que acontece nas profundezas da Terra é um símbolo poderoso para toda a humanidade. Não existe esconderijo diante da luz. Tudo o que foi oculto será revelado, e aqueles que se alimentaram do medo agora terão que enfrentar a clareza do despertar coletivo. O Sol, como um coração cósmico que bate em perfeita conexão com a Terra, envia ondas constantes de plasma e radiação que hoje chegam com mais intensidade do que nunca. Essas descargas não são simples fenômenos astronômicos, são pulsos de energia viva que penetram no campo eletromagnético do planeta, alterando suas frequências mais profundas. Cada tempestade solar é uma injeção de luz que reconfigura o equilíbrio energético da Terra e, ao mesmo tempo, da humanidade. O campo eletromagnético, que funciona como um escudo protetor e como uma ponte de conexão com o cosmos, está sendo transformado. Seus movimentos não afetam apenas as bússolas e os sistemas tecnológicos, mas também a mente e o coração dos seres humanos. Enquanto os polos magnéticos se deslocam lentamente, também se deslocam nossas percepções, nossas crenças e nossa forma de experimentar a realidade. Esse processo marca o fim de um ciclo e o início de outro. Tudo o que foi baseado em estruturas de controle, em redes de manipulação e em correntes de engano começa a perder força, porque sua vibração já não é compatível com a nova frequência planetária. As velhas formas de dominação simplesmente não encontram sustentação em um campo energético que vibra em direção à verdade e à liberdade. O deslocamento dos polos não é apenas um fenômeno geofísico, é um reflexo da reorientação da consciência humana. Assim como a Terra ajusta seu magnetismo, também a humanidade ajusta sua direção interior. O norte não está mais do lado de fora, imposto por líderes ou sistemas, mas dentro, na bússola espiritual que cada ser humano carrega em seu coração. O despertar se torna inevitável. Quem tentar se agarrar ao velho sentirá como suas estruturas se quebram, porque já não tem sustentação energética. Em contrapartida, quem se abrir para a mudança descobrirá um novo horizonte de clareza, conexão e poder interior. O que parecia impossível de desmoronar se desvanece diante da luz, e o que parecia adormecido em nosso interior começa a despertar com força. O Sol não é um inimigo, é um aliado. Cada rajada de plasma é um chamado para lembrar que somos parte de um universo vivo em constante expansão. A energia solar nos impulsiona a deixar para trás o que limita e a abraçar o que nos eleva. A humanidade, junto com a Terra, está entrando em uma nova sintonia, e nessa vibração mais alta, o falso perde todo o seu poder. O autêntico renasce e a consciência se expande além do que jamais imaginamos. A queda do sistema financeiro já não é uma teoria, nem uma advertência distante. É uma realidade que começa a se manifestar em todo o planeta. Os bancos, que por séculos foram o principal instrumento de controle da elite, começam a mostrar rachaduras irreparáveis. As refinarias que envenenaram a Terra em nome do progresso falham uma após a outra, incapazes de sustentar a vibração elevada do planeta. As grandes corporações, construídas sobre a exploração dos povos e o saque dos recursos naturais, vacilam ao não poder sustentar um modelo que se alimentava da desigualdade e da mentira. O sistema corrupto desmorona porque nunca foi projetado para o bem da humanidade, mas para o benefício de poucos. Ele foi levantado sobre alicerces fracos: o egoísmo, a ganância e a submissão. Como uma torre de areia que enfrenta uma maré crescente, já não tem possibilidade de resistir. O que parecia sólido e intocável agora se transforma em pó diante do vento da transformação. Astar revela com clareza: o sistema financeiro quântico, o QFS, já está pronto para substituir o velho. Este sistema não se baseia no engano nem na manipulação,
mas em princípios de equidade, transparência e verdade. É uma rede viva, apoiada por energias superiores, projetada para libertar a humanidade do jugo do dinheiro como instrumento de escravidão. O QFS não depende da especulação, nem da dívida, nem da usura, porque sua base não é a ganância, mas a justiça e o equilíbrio. Mas antes que essa mudança se manifeste plenamente, a elite deve perder seu trono. Por séculos, eles usaram o dinheiro como um deus, como uma arma de manipulação capaz de submeter nações inteiras, provocar guerras, controlar religiões e comprar consciências. No entanto, na nova vibração do planeta, esse poder já não tem lugar. O deus do dinheiro foi destronado. O que antes era venerado como fonte de poder, hoje se revela como o que realmente é, uma ilusão frágil que nunca teve sustentação real. O dinheiro deixará de ser o senhor da humanidade. Já não servirá como ferramenta para dividir, para escravizar, nem para condicionar a vida dos povos. O que vem não é pobreza nem escassez, mas abundância distribuída de maneira justa, onde cada ser humano poderá viver com dignidade e em liberdade. O QFS abrirá caminho para um tempo em que os recursos estarão a serviço da vida e não a vida a serviço dos recursos. A queda do velho sistema financeiro é mais do que um colapso econômico, é um ato de libertação espiritual. É o fim da era em que o ser humano foi reduzido a números, dívidas e contas bancárias, e o início de um tempo em que cada alma poderá manifestar seu propósito sem correntes nem limitações impostas. A humanidade está prestes a descobrir que a verdadeira riqueza nunca esteve nos bancos, mas no espírito, na união e na consciência desperta. As instituições religiosas que por séculos se apresentaram como portadoras da verdade começam a desmoronar. Seus líderes, envolvidos em poder, dogmas e manipulações, ficam expostos diante dos olhos da humanidade. As máscaras que ocultavam sua verdadeira natureza caem uma a uma, e as multidões começam a ver o que antes permanecia oculto, que a mensagem divina foi distorcida para manter os povos sob controle, medo e submissão. A credibilidade dessas estruturas desmorona porque já não podem se sustentar em um mundo que vibra em direção à transparência. As doutrinas externas, os rituais vazios e as palavras repetidas sem coração perdem força porque a nova humanidade já não busca respostas fora, mas dentro. O despertar coletivo revela que a verdade nunca esteve em edifícios, hierarquias ou símbolos impostos, mas na centelha divina que habita em cada ser humano. O Cristo, por séculos adorado como uma figura externa, começa a renascer em sua verdadeira forma. A presença viva dentro do coração de cada ser. Ele não é mais visto como um salvador distante, mas como a essência interna que nos conecta com a fonte e com o propósito eterno de nossa existência. O Cristo interno desperta em milhões de almas que compreendem que o verdadeiro templo é seu interior e que o altar mais sagrado é a consciência desperta que se eleva de seu próprio ser. A queda das religiões não é uma perda, é uma libertação. A humanidade já não precisa de intermediários para falar com o divino. Já não há barreiras entre a alma e o Criador. A voz do Espírito começa a ser ouvida com clareza na intimidade de cada coração. E o que antes era dependência de dogmas, agora se torna uma relação direta, autêntica e poderosa com a verdade interior. A verdadeira igreja será interior. Não terá muros de pedra nem sinos que chamem de fora, porque ressoará nas profundezas da consciência de cada pessoa. Onde alguém se lembrar de sua origem divina, ali se levantará esse templo invisível e eterno. Onde alguém decidir viver em coerência com o amor, com a justiça e com a verdade, ali se acenderá a luz do Cristo interno. O altar não será mais um objeto ao qual se presta culto, mas a consciência expandida que reconhece a unidade com tudo o que existe. O renascer do Cristo interno marcará o início de uma nova espiritualidade livre, viva, conectada com a essência e não com a aparência. O poder já não estará nos dogmas, mas na experiência direta do Espírito que fala dentro de cada alma. Este é o tempo em que a humanidade descobrirá que o reino de Deus nunca esteve em um céu distante nem nas mãos de líderes externos, mas no interior de cada ser. Esse descobrimento transformará o mundo mais do que qualquer doutrina, porque acenderá em milhões de corações a chama de um despertar que nada nem ninguém poderá apagar. O que por séculos esteve adormecido na mente e no coração dos seres humanos, agora começa a despertar. As correntes invisíveis do controle mental, do doutrinamento e da manipulação começam a se romper uma após a outra. Aqueles que um dia caminharam como ovelhas dóceis dentro de um sistema que ditava o que pensar, o que crer e como viver, hoje começam a abrir os olhos. O que antes parecia uma verdade absoluta se desvanece e, em seu lugar, surge uma nova clareza. A consciência de que sempre fomos livres, mas havíamos esquecido.
A desconexão do controle externo não é um processo abrupto, é um despertar progressivo que se expande como um amanhecer. Milhões de almas em todas as partes do planeta começam a questionar o que antes aceitavam sem duvidar. As notícias manipuladas, os discursos de poder, as ordens disfarçadas de leis e as promessas vazias dos sistemas deixam de ter efeito. Cada vez mais pessoas percebem a vibração por trás das palavras, o verdadeiro rosto por trás das máscaras. O Eu Sou. Essa centelha divina que arde em cada ser humano começa a assumir o leme da vida. Já não é o medo que guia as decisões, mas a voz interior que sussurra com força e certeza. Essa presença interna, esquecida por tantos séculos, volta a ser reconhecida como a bússola mais poderosa que existe. A humanidade compreende que dentro de si tem acesso direto à verdade, à inspiração e à sabedoria infinita que provém da fonte. O grande despertar não significa simplesmente resistir ao sistema, significa elevar-se acima dele. Significa lembrar que o poder real nunca esteve nas mãos de poucos, mas na consciência coletiva de todos. Cada ser que desperta se torna uma tocha que ilumina outros, e esse efeito em cadeia se expande de maneira imparável. O que começou como um murmúrio isolado, agora se transforma em um coro planetário de almas que reivindicam sua liberdade. A humanidade retoma o leme de seu destino. Deixa de delegar seu poder a instituições, governos ou figuras externas e começa a reconhecer que a verdadeira liderança surge de dentro. Não é a imposição de um sistema o que determinará o futuro, mas a escolha consciente de milhões de corações que decidem viver em coerência com a verdade e o amor. Este despertar é o início de uma nova etapa na história da Terra, uma etapa em que a humanidade já não será conduzida como um rebanho, mas caminhará como uma comunidade consciente, forte e luminosa. O sistema que um dia a manteve submissa perde força, porque não pode se sustentar diante de uma humanidade que se lembra de quem realmente é. O grande despertar da humanidade é imparável. Não importa o quanto a velha estrutura tente resistir, a luz já tocou cada canto. A centelha divina se acende em milhões, e com cada alma que desperta, o destino coletivo se transforma. A humanidade finalmente se levanta para viver sua verdadeira missão na Terra, ser um reflexo vivo da divindade que habita em seu interior. Em meio à grande transformação planetária, não estamos sozinhos. A humanidade conta com a assistência ativa das forças de luz, que há eras têm acompanhado esse processo de despertar. O arcanjo Miguel, portador da espada da verdade, se apresenta na frente com sua legião azul, ancorando energias de proteção, limpeza e libertação em todos os cantos da Terra. Sua presença não é um símbolo, é uma realidade vibracional que se sente na fortaleza interior daqueles que decidem dar o passo em direção à liberdade. A equipe azul desceu com poder para cortar as correntes que por séculos mantiveram a humanidade presa. Cada vez que Miguel e seu exército desdobram sua luz, a escuridão retrocede, as energias densas se dissolvem e os ataques invisíveis perdem sua força. Esta intervenção é silenciosa, mas contundente. Onde alguém pede ajuda com sinceridade, ali se manifesta a proteção da Legião Azul. As famílias estelares, parte da grande confederação galáctica, também fazem seu trabalho. Elas observam, sustentam e participam ativamente da purificação da humanidade. Relatam que milhões de almas começaram processos de limpeza interna, soltando memórias de dor, traumas antigos e padrões de escravidão que vinham se repetindo geração após geração. Essa purificação não é apenas espiritual, também é emocional e mental. Corações endurecidos pelo medo começam a se abrandar. Mentes presas no controle começam a se expandir. A batalha que por séculos se acreditou ser externa, entre forças visíveis, exércitos ou poderes políticos, revelou sua verdadeira natureza. É uma batalha interna. O cenário principal não está nos governos nem nos mercados, mas na consciência de cada ser humano. O verdadeiro triunfo acontece quando uma alma se lembra de quem é, quando reconhece sua centelha divina e decide viver em coerência com ela. Cada lembrança da origem sagrada é uma vitória luminosa que enfraquece o sistema escuro. A humanidade não precisa de armas para vencer esta batalha. Precisa se lembrar. Precisa ativar em seu interior a verdade que sempre esteve lá. Somos seres eternos, filhos da fonte, capazes de manifestar um mundo de amor e liberdade. Cada ser que desperta se torna um farol que guia outros, e assim a vitória se multiplica em silêncio até cobrir o planeta inteiro. O Arcanjo Miguel e as famílias galácticas nos mostram que a vitória já está garantida, porque a luz é mais poderosa do que qualquer forma de escuridão. A intervenção não busca impor, mas assistir. Não busca controlar, mas liberar.
Eles nos lembram que a verdadeira força surge de dentro e que o propósito final de toda essa ajuda é que a humanidade se reconheça como a portadora da centelha divina. A batalha não é mais externa, mas interna. E cada vez que um coração humano desperta, se liberta e se eleva, o universo inteiro celebra. Porque a humanidade se aproxima um passo mais de seu destino, tornar-se uma civilização consciente, livre e plenamente conectada com a luz de sua origem estelar. O fim do velho sistema já não é uma profecia distante nem uma advertência apocalíptica. É uma realidade que se desenvolve diante de nossos olhos. O Deus do dinheiro, erguido como centro de poder e dominação por séculos, desmorona sem remédio. Aquilo que parecia intocável, os bancos, as corporações, as elites financeiras, perde força e legitimidade, porque sua energia já não encontra sustentação em um planeta que decidiu renascer na luz. As entidades negativas que por milênios se alimentaram do medo e da ignorância da humanidade perdem o controle. Suas estruturas de manipulação, seus sistemas de escravidão e suas redes de engano desmoronam uma após a outra. O próprio ar da Terra lhes é asfixiante, porque a vibração deste planeta se elevou a um nível em que a escuridão já não pode prosperar. O velho sistema não tem mais oxigênio. O que antes parecia eterno, agora se revela como o que sempre foi. Uma ilusão frágil sustentada pelo medo coletivo. Enquanto isso, uma nova humanidade começa a respirar liberdade. É o hálito fresco daqueles que reconhecem que não precisam de correntes, que não precisam de mestres, que não precisam de intermediários para serem plenos. É o ar puro daqueles que se reconhecem como filhos da fonte, iguais em dignidade e soberanos em espírito. No lugar da divisão, surge a união. No lugar da escassez, a abundância. No lugar das guerras, a cooperação. Não é o fim do mundo como alguns temeram. É, na verdade, o início de um novo. Não se trata de destruição, mas de transformação. A Terra não morre, renasce. A humanidade não se extingue, desperta. E nesse despertar coletivo abre-se um horizonte jamais sonhado, onde a luz prevalece sobre toda a sombra, onde a verdade se abre caminho com clareza e onde a grandeza esquecida da humanidade volta a brilhar. O amanhecer da nova Terra é o retorno ao essencial. É a manifestação de um mundo em que os recursos se compartilham com justiça, em que a espiritualidade se vive a partir do coração e não de dogmas, em que a tecnologia se coloca a serviço da vida e não do controle. Um mundo onde o amor deixa de ser um ideal para se tornar a base de toda a relação humana e de toda a estrutura social. Esse amanhecer não está em um futuro distante. Ele está nascendo agora mesmo em cada coração que decide soltar o medo e abraçar a confiança em cada ser que se lembra de que dentro de si habita o Cristo interno, a centelha divina, o Eu Sou, eterno que ilumina o caminho. Essa soma de despertares individuais está criando um novo mundo, um mundo que não se sustenta mais na opressão, mas na liberdade e na verdade. Este é o destino que a humanidade escolheu. Não haverá como voltar atrás, porque o velho já cumpriu seu ciclo e o novo já começou. O fim do velho sistema é o início glorioso da Terra luminosa que tanto anelamos. E você, amado ser de luz, é parte deste amanhecer. Você está aqui para vivê-lo, para lembrá-lo e para manifestá-lo com sua própria vida. A verdadeira grandeza da humanidade não está por vir. Já está se revelando e sua luz jamais voltará a se apagar. Amado ser, ouça com atenção. Tudo o que estamos presenciando não é um final sombrio, mas o fechamento de um ciclo que já cumpriu seu propósito. O sistema que por séculos manteve a humanidade sob controle desmorona porque já não pode se sustentar na nova vibração da Terra. E embora lá fora você veja ventos fortes, tempestades intensas e estruturas que caem, não tema, porque tudo isso reflete o mesmo processo que está ocorrendo dentro da humanidade. Uma transformação profunda, irreversível e luminosa. Cada sacudida, cada desmoronamento, cada mudança externa é um espelho que o convida a olhar para dentro. Assim como a terra se liberta do velho, também sua alma é chamada a soltar o que já não lhe pertence. Não se apegue ao passado, porque o novo está nascendo em seu interior com uma força que nada poderá deter. O despertar não é um luxo nem uma alternativa, é um destino que a humanidade inteira escolheu viver. Ashtar Sheran nos lembra que este é o momento decisivo. Não haverá como voltar atrás. A era do controle, da manipulação e do medo está terminando. A nova humanidade livre, consciente e unida já está emergindo e você é parte fundamental desse renascimento. Não subestime seu papel nesta transformação. Cada pensamento elevado, cada ato de amor, cada decisão baseada na verdade contribui para a construção da nova Terra. O tempo é agora.
Não espere por sinais externos maiores do que os que já estão se manifestando em todo o planeta. Olhe para dentro de você, reconheça a centelha divina que arde em seu coração e permita que ela guie seus passos. O verdadeiro avanço começa em seu interior e se expande como uma onda que toca a todos que o cercam. Reflita sobre estas palavras. Compartilhe-as com quem você ama e guarde esta verdade no mais profundo de seu coração. A humanidade não será a mesma porque a luz venceu. O que hoje renasce é um planeta livre de correntes, uma humanidade consciente de sua grandeza e um tempo de abundância e união que marcará a história para sempre. Amado ser, levante-se, porque a nova era já começou. A Terra está renascendo e com ela renasce você.